Opa, aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 1/11/2023, calendário repleto de jogos, então vamos acelerar aqui o nosso vídeo para vocês não perderem tempo, terem as melhores informações, números, estatísticas, palpites. Nossa meta para esse vídeo, depois de quebrar o nosso recorde de likes no vídeo anterior, é de 200 likes. Cliquem no botão de joinha que tá aqui embaixo. Vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo. E aí à tarde a gente traz para vocês um vídeo com palpite de jogador. Beleza? Outra informação, o nosso grupo VIP aqui embaixo, o menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo. Você também pode ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo, os nossos e-books, o nosso guia da NBA e também os nossos radares, sendo membro do canal clicando aqui embaixo. E, por fim, o nosso link na descrição, o nosso canal, onde a gente fala de basquete, canal Basquetinho, agora com uma novidade. Nós vamos repercutir alguns jogos pós-rodada no dia seguinte, fazendo live, ou então um vídeo lá toda manhã. Não vai ser toda manhã exatamente, mas sempre que possível e com uma frequência alta, a gente promete, a gente vai estar repercutindo a rodada, a gente trocar uma ideia no ao vivo, sempre no dia seguinte, vai ser pelo canal Basquetinho. Beleza? Vamos começar aqui com Pistons e Blazers para esse palpite, nós vamos trabalhar com um under, agradecendo aqui o fato de que o Bogdanovic e o Monte Morris não estarão em quadra, Jalen Duren é dúvida, se ele não jogar, ajuda a gente, o Robert Williams III também vai ajudar se ele estiver de fora, Anthony Simons é ausência, e a gente acredita que pela falta de talento e também pelos números mais recentes, essas franquias não devam pontuar muito bem. Então o nosso palpite para Blazers e Detroit Pistons vai ser um under totais aqui para essa partida. A gente precisa que essas franquias não passem os 219 e aí a gente garante o nosso green. As nossas informações para essa tip são as seguintes: Detroit Pistons é uma defesa de top 10 até aqui da NBA e por conta do seu treinador eu acredito que isso é algo que deva se manter. Até porque também eles têm jogadores com qualidade defensiva para isso. Ofensivamente é onde eles decepcionam mais e também é algo esperado, então acho que esse padrão deva se manter. O Detroit Pistons foi um ataque ali de meio de tabela para baixo, enquanto que o Portland Trail Blazers foi simplesmente o sexto pior da liga até aqui. Defensivamente falando, os Blazers também não inspiram muita confiança. São uma defesa de top 10, é verdade, mas ainda assim nós temos dois ataques aqui que deixam a desejar e pelo menos uma defesa interessante, o que é bom pra gente trabalhar com esse abaixo de. Outra coisa interessante da gente destacar é o pace dessas franquias, nenhuma das duas estão entre as mais rápidas da NBA nesse momento, sendo o Portland o quarto time mais lento da NBA. Eles carenciam muita bola, trabalham e não conseguem converter arremessos livres porque falta entrosamento para essa equipe e falta peças de qualidade, ainda mais com o Anthony Simons. O principal cestinha dos Blazers não estará à disposição. Beleza? Vamos aqui de Raptors e Milwaukee Bucks. Vamos trabalhar aqui com a vitória do Bucks. Eu sei que eles jogam fora de casa, mas o Toronto Raptors vem sofrendo muito, né? E vai sofrer ainda mais na sequência da temporada. Perderam pro Bulls e pro Trail Blazers, que não são times tão bons assim. Acho que o Toronto tá no nível médio para baixo, com tranquilidade, e mais do que isso, o Toronto Raptors é um time que ofensivamente vem muito mal. A gente tá falando do pior ataque da NBA até aqui, fazendo 100.8 pontos por 100 posses de bola, e já que a sua defesa não é espetacular e até aqui ela só foi boa porque você enfrentou adversários de nível ofensivo não tão bom assim, quer dizer que eles vão sofrer para acompanhar a atuada, o ritmo ofensivo, a boa pontuação e o ataque feroz do Milwaukee Bucks, que tem Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard, Chris Middleton à disposição, 3 dos melhores jogadores estarão em quadra a favor da equipe que nós acreditamos que vai vencer. Então vamos aqui de vitória do Milwaukee Bucks. Beleza? Vamos aqui para Atlanta Hawks e Washington Wizards. Aqui a gente acredita na vitória dos Hawks. Porém, apesar de jogar em casa, a odd de 1,31 me parece muito baixa para um Hawks que ainda precisa convencer em um médio e longo prazo. Então, o Washington Wizards, que para mim é um dos 3 piores times da NBA, eles têm tudo para vencer. Vamos tentar buscar uma linha melhor no ao vivo na vitória do Atlanta, que eu acho que tem muito potencial. Ou então, vocês podem fazer uma dupla. Se vocês acreditam que o Atlanta vai vencer, vocês precisam acreditar que eles vão pontuar bem, porque uma coisa tá ligada à outra. Esse Atlanta Hawks não vai vencer com frequência jogos de pontuação baixa, porque a boa defesa não é uma característica deles. O Wizards tem defensores ruins e o Atlanta é um time agressivo. Então você pode fazer aqui a vitória simples deles e aliar com uma pontuação ali, né, que não seja acima demais ali de 112.5 pontos, 114.5 pontos, que eu acho muito arriscado. O ideal mesmo é pegar a vitória simples deles no ao vivo pagando de 1,40 para cima, 1,50 que é a linha média que eu gosto de trabalhar. Os últimos 10 jogos venceram 80% nos confrontos diretos contra o Wizards. Lembrando, esse Wizards do passado era um Wizards de Porzingis, Bradley Beal, vez outra de Russell Westbrook. Então hoje eles são piores. Então se o Atlanta conseguiu se virar contra um Washington Wizards melhor, hoje eles devem se sair muito bem. E quando a gente fala de Boston Celtics, é mais ou menos a mesma coisa dos Hawks. Se eles vão vencer, eles vão pontuar bem, mas está muito mais aliado ao fator casa e à fragilidade do Indiana Pacers do que tudo, tá? Eles não têm nenhuma dúvida aqui na escalação, enquanto que o adversário tem jogadores importantes como dúvida, Tyrese Haliburton, o melhor deles, e o Benedict Mathurin também, o principal sexto homem dessa franquia, que pode ser titular também, um ótimo cestinha. Aqui a gente vai trabalhar com a vitória do Boston Celtics, e também tá pagando muito mal, mas dá pra gente trabalhar aqui com a linha de pontos deles, fazer uma dupla, ou então trabalhar apenas com a linha de pontos. O Indiana Pacers tem uma defesa
pavorosa. Pra gente poder pegar uma linha de 1,50 ali pra cima, a gente vai ter que trabalhar com 118,5, então eu prefiro duplar na vitória, mas acima de 112,5 pontos, tentando buscar ali uma linha de 1,50. Beleza, por que eu acredito que isso seja possível? Nos últimos 10 confrontos contra o Indiana Pacers, o Boston Celtics fez uma média aqui de 117 pontos por jogo. Se a gente reduzir esse recorte para os últimos 4 jogos, mais especificamente os jogos que aconteceram na temporada passada, a gente vai acabar pegando só um aqui, né, e foi da retrasada, a gente tem uma média de 125,5 pontos por jogo. Quando a gente fala dos Pacers e a sua fragilidade defensiva, nos últimos 10 jogos para os seus adversários, sofreram uma média de 124,9 pontos por jogo, mesmo enfrentando times aí que nem são elites ofensivas ou times que jogam no pace alto, como por exemplo o Cleveland 2 vezes, o Bulls, o Wizards, o New York Knicks 2 vezes. Imagina quando eles enfrentarem uma potência ofensiva como é o Boston Celtics com Jason Tatum, Brown, Drew Holiday, Al Horford vindo do banco, Porzingis, vocês já sabem, é um time muito forte mesmo. E sempre que a gente for investir contra o Indiana Pacers, por mais que as linhas estejam altas, se você confia no talento do time que você está a favor, tem que trabalhar com acima dele. O Boston é a 7ª melhor eficiência ofensiva da temporada até aqui, enquanto que o Indiana Pacers é uma defesa ali, né, de meio da tabela para baixo, ficando mais especificamente na 14ª posição, mas apesar da eficiência defensiva deles ter algum sentido, é um time que sofre muitos pontos quando a gente fala em números brutos, porque joga no 5º ritmo mais alto da liga, ou seja, eles proporcionam muitas posses para os seus adversários, para eles mesmos e, consequentemente, jogos bem pontuados. Beleza? Outro ponto que vale a gente destacar é o fato do Boston Celtics ser o 3º time com mais bolas de 3 por jogo, o Indiana empatado com eles também na 3ª colocação. A tendência é que a gente tenha um jogo bem pontuado no geral. E agora vamos falar aqui de Heat e Brooklyn Nets. Eu acredito que essa linha aqui do Brooklyn Nets esteja muito alta, então a gente vai trabalhar em um handicap positivo do Brooklyn Nets. A gente tem várias argumentações, algumas delas não tão baseadas em números a favor dessa tip, mas que fazem sentido, se complementam com os números estatísticos. A gente vai trabalhar aqui de mais 9,5 do Brooklyn Nets, ou seja, o Brooklyn Nets tem que vencer o jogo ou então perder por no máximo 9 pontos de diferença para a gente garantir o nosso green, beleza? Por que eu acredito que isso seja possível? Porque nos últimos 13 jogos do Miami Heat, eles conseguiram vencer 3 e perderam 10, o que é um número bem gritante, para falar a verdade. E dessas vitórias, apenas em uma delas, eles conseguiram cobrir esse handicap, ou seja, em 13 jogos, em 12, eles não cobriram esse handicap, é verdade, contra adversários de um ótimo nível. A gente tá falando ali de um Miami Heat que enfrentou um playoff feroz nesse calendário, nesse recorte que eu especifiquei para vocês, mas se a gente for fazer um recorte aqui pra temporada regular, era uma tendência forte do Miami Heat, quando vencesse, não vencesse com uma margem tão grande. A gente pode observar aqui, nos últimos 10 jogos de temporada regular, o Miami Heat venceu 5, perdeu 5, mas eles só conseguiram cobrir esse handicap aqui apenas 4 vezes, contra adversários de nível terrível que já tinham largado a competição. Acho que é bem possível a gente estar falando de um Miami Heat que tem vários defeitos nessa temporada até aqui, a começar pela eficiência defensiva desse Miami, que é quase uma das 10 piores da NBA. É verdade que o Brooklyn Nets também não vem defendendo bem, mas ainda assim, se você tem do lado do Miami uma defesa não tão segura, dá pra gente acreditar que dá pro Brooklyn Nets se aproximar. Eles são o 4º melhor ataque da NBA, enquanto que o Miami Heat ofensivamente também vem tendo dificuldade, sendo dos 10 piores ataques da liga até aqui. Outra coisa interessante da gente destacar em relação ao número geral desse Miami Heat, em relação a pontos feitos por jogo. Essa temporada o Brooklyn Nets é o 4º melhor e o Miami Heat tá lá embaixo na tabela entre os 10 piores, ou seja, ele não é muito comum a gente ter jogos tão bem pontuados por parte dele. Ou a defesa deles é perfeita para eles se afastarem dos rivais, ou eles não conseguem se afastar na base da pontuação. O Miami Heat também encontrou algumas dificuldades desde que perderam o Gabe Vincent e também o Max Strus, então no meio da tabela ali em relação a bolas de 3 feitas por partida. Em relação à eficiência, eles até estão bem, mas eles não exploram tanto esse arremesso e o Brooklyn Nets também é melhor do que eles. Vamos aqui para a linha de pontos de 3 sofridas por jogo. A gente está falando de um Miami Heat que também tá na metade da tabela, mas mais na metade de baixo, de times que mais sofrem bolas de 3. Então, assim, tudo é muito equilibrado, ou o Brooklyn Nets é melhor, ou o Miami Heat é melhor, mas a gente tem muitos números para acreditar que essa odd não faz sentido. O Miami Heat é um time que se baseia muito na competitividade. Tipo, eu preciso ganhar esse jogo, contra quem vai ser? Se for contra o Brooklyn Nets, jovem, em reconstrução, talvez eles não tenham tantas motivações assim. Vão jogar em casa? É verdade, vão. De fato, a torcida é um dos bons motivos que você tem para vencer jogos, mas ainda assim, falta algo nesse Miami Heat, nesses jogos de temporada regular. São 3 derrotas consecutivas, derrotas ali por uma diferença de pelo menos 6 pontos em todos, e o Brooklyn Nets até que vem de vitória ali, um resultado interessante, perdeu pro Mavs, perdeu pro Cavs, mas eles foram competitivos em todos esses jogos aqui, então dá para acreditar que eles vão cobrir esse handicap como fizeram em todos os jogos até aqui, beleza? Knicks e Cavaliers a gente vai trabalhar com under, mas para essa partida vai ser under nos Cavs.
ontem eu fiquei muito preocupado com o fator defensivo do Cleveland Cavaliers. Mais uma vez, sem o Jarrett Allen, eles não mostraram uma boa defesa, e o ataque foi igualmente terrível. A gente não sabe se esses jogadores estarão à disposição. Caris LeVert, Darius Garland fizeram falta hoje pro lado ofensivo dos Cavs, mas quando a gente fala aqui de Jarrett Allen, que até aqui não estreou na competição, e se estrear, vai estar fora de forma, vai estar sem ritmo, eu tenho medo ali dos Knicks em casa conseguir superar uma marca de pontos ali, então a gente vai ser mais conservador, vamos trabalhar aqui com a linha de pontos em under do Cleveland Cavaliers, e a gente acredita que os Cavs devam ficar abaixo ali dos 105.5 pontos, tá? Dá pra trabalhar até abaixo de 102.5, mas meu palpite final vai ser esse aqui, porque aqui com Darius Garland fica mais difícil, beleza? Por que eu acredito que isso seja possível? Nos últimos 6 confrontos entre essas franquias, os Cavs completaram para 93,7 pontos de média. Só passaram os 100 pontos apenas uma vez, completando para 107 pontos lá atrás, jogando em casa contra o New York Knicks na série de playoff, onde, bom, praticamente ali, né, o Cleveland tinha obrigação de vencer como mandante, ainda assim, foi uma vez só e por uma diferença de pontos ali em relação à linha que a gente estabeleceu para hoje, não muito grande. Eles conseguiram ali, né, por 2 pontinhos. E o New York Knicks é um time que joga no ritmo lento, cansados. Os dois times vão entrar meio que em um acordo de que não vale a pena correr, não vale a pena acelerar, até porque você só vai beneficiar o melhor jogador dos Cavs, que é o Donovan Mitchell. Então eles vão cadenciar o jogo, jogar em um pace lento, com poucos arremessos ali durante a partida. Os Cavs sempre foram um dos times com menos pontos por partida em números brutos, e nessa temporada eles seguem ali no top 10 de piores, né? E o New York Knicks também tá quase entrando, então dá pra gente acreditar nesse abaixo D. Quando a gente vai para as estatísticas avançadas, o pace, que eu sempre digo é muito importante, o Cleveland Cavaliers é um dos times mais lentos da NBA, enquanto que o New York Knicks também tá quase ali embaixo. Eles sempre fazem jogos duros, defensivos, e por mais que essas franquias tenham até uma boa eficiência ofensiva, nessa temporada as coisas não vêm sendo tão boas assim, quase também 2 das 10 piores eficiências ofensivas da NBA, e defensivamente falando, o New York Knicks é a terceira melhor defesa, que no caso é o que importa, tá? Se a gente tá trabalhando no under dos Cavs, a gente não precisa de um Cavs também com a defesa de alto nível, não. Bom, pessoal, vamos pular aqui agora para Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets, tá? A gente vai pular algumas partidas aqui que a gente acha pouco interessante em um calendário tão grande assim. O ideal é a gente fazer uma filtragem melhor do que deve ou não vale a pena apostar. Vamos aqui de Timberwolves e Denver Nuggets. Eu acredito na vitória do Denver Nuggets. Acho que essa odd aqui tá excelente e vale o risco mesmo jogando fora de casa. Até aqui 2 derrotas e 1 vitória contra adversários de nível médio, nível deles ali, né, pra cima, mas até aqui nenhum time do nível do Denver Nuggets, que é o melhor time da NBA. 4 vitórias consecutivas, atual campeão, enfrentou o KC, Grizzlies, Lakers e Jazz, times também de nível pelo menos interessante, principalmente pela situação em que eles se encontravam. Se a gente for observar aqui o Denver Nuggets contra o Minnesota Timberwolves, nos últimos 6 encontros, foram 5 vitórias para o Denver e apenas 1 derrota. Inclusive essas franquias se enfrentaram ali nos playoffs e a coisa ficou bem feia pro lado do Timberwolves, que fez uma média de 106,5 pontos e sofreu 119,5 vitórias bem dominantes ali, por uma margem de diferença também relevante a favor do Denver Nuggets. Se a gente for olhar, o Denver é o 4º melhor ataque da NBA, enquanto que o Minnesota Timberwolves é o 7º pior da liga em eficiência por 100 posses de bola. Defensivamente, o Denver é o 5º melhor time, o Minnesota Timberwolves é o 9º, o que é bem interessante, só que a gente precisa contextualizar as coisas. Quem foram esses adversários até aqui? O Hawks, ok, pontua muito bem, é um time agressivo ofensivo e conseguiu 127 pontos, o que mostra que a defesa deles talvez não seja tão boa. Mas o Heat e o Raptors são 2 dos 10 piores ataques da NBA até aqui, então talvez essa eficiência defensiva aceitável do Timberwolves esteja completamente ligada aos seus adversários, que não são tão bons no ataque. Então esse número pode enganar e acho que o Denver Nuggets tem tudo para vencer essa partida aqui. Vamos aqui de Dallas Mavericks e Chicago Bulls para essa partida. Eu acredito aqui em um over em pontos totais, beleza? Porque os jogos dos Mavericks têm que ser trabalhados aqui com a linha de pontos. Não tem jeito, a gente tá falando de um Mavs que ataca muito bem, é o melhor ataque da NBA até aqui, mas defensivamente sofre. Isso que o Kyrie Irving ofensivamente ainda não embalou. Ele vem bem, fazendo bons jogos, mas nada que impressiona. E o mercado insiste em dar linhas baixas nos jogos dos Mavs, é verdade. O Chicago Bulls talvez dê motivos para que o mercado desconfie de uma pontuação alta, mas eu tô aqui confiando na péssima defesa do Dallas e no bom ataque acima de 219,5 pontos totais é o meu palpite para essa partida. Dallas Mavericks só precisa de que Luka Doncic esteja em quadra. Se o Kyrie Irving jogar, melhor ainda, o time piora na defesa e melhora no ataque. E Zach LaVine, um dos principais jogadores do Chicago Bulls, também precisa estar à disposição para ajudar a gente, mas eu acho que 219 é uma linha muito baixa, tá? Eu acho que a melhor
linha de pontuação que a gente tem para trabalhar hoje. Vamos com base na seguinte argumentação. Nos últimos 15 jogos do Dallas Mavericks, tivemos aqui 118,1 pontos feitos por ele e 118,5 em média. Todos os jogos até aqui nessa temporada, contra Spurs, Nets e Memphis, passaram com facilidade esses 220 pontos totais, estabelecendo uma média ali muito alta. Desde que o Kyrie Irving chegou, esse time do Mavs vem fazendo jogos bem pontuados. A média desse período é de 236,6 pontos por partida, mais de 16 pontos a mais daquilo que a gente precisa para hoje. E isso daqui, como eu disse, é algo natural, já que o Dallas é a melhor eficiência ofensiva por 100 posses de bola e defensivamente eles não são tão bons assim. Até fizeram partidas interessantes para aquilo que se esperava deles, mas ainda em relação ao número bruto de pontos sofridos, é uma coisa muito grande que eles vêm sofrendo. E se a gente for olhar aqui em relação a bolas de 3 concedidas para os adversários, o Dallas Mavericks foi o quarto time mais vazado em bolas triplas. Jogando em casa, eles foram ali ainda piores, né? Com 21 bolas de 3 convertidas contra o seu patrimônio, o pior desempenho mandante da NBA até aqui. Então, você meio que facilita um lado no qual o Chicago Bulls não é tão bom, não é tão eficiente, e, ao mesmo tempo, você tem uma defesa ali de garrafão bem mediana, bem duvidosa, onde DeMar DeRozan, Zach LaVine e Vucevic podem produzir bem. Beleza? Vamos aqui para Jazz e Memphis Grizzlies. Aqui a gente tem o Memphis Grizzlies precisando da vitória. Eles estão aí num 4-0, ou seja, 4 derrotas e nenhuma vitória até aqui. Por mais que eles estejam sem o Ja Morant, as principais ausências também ficam por conta de Steven Adams e Brandon Clark. Ainda é um time que tem boas condições de vencer jogos. Derrick Rose tá de fora também, Santi Aldama tá de fora, Luke Kennard é dúvida. Vamos acima de 108,5 pontos do Memphis, tentar pegar uma linha ali de 105,5 no ao vivo, pagando quase a mesma coisa, pra mim faz mais sentido, mas a defesa do Jazz é ruim, né? Então dá pra gente botar uma fé. A gente tá falando de Utah, que é a pior defesa da NBA até aqui por 100 posses de bola. O ataque do Memphis é horroroso, é verdade, mas eles ainda têm bons jogadores em relação a talento ali, né? Tem o Marcus Smart, tem o Desmond Bane, Jaren Jackson Jr., entre outros jogadores. Acho que o Memphis consegue pontuar bem, independente de vencerem ou não. O Utah Jazz dificilmente vai sair desse confronto aqui dominando o seu adversário defensivamente, coisas do tipo. Então, vamos trabalhar aqui com essa linha de pontuação da equipe do Memphis Grizzlies, que vai enfrentar o Utah, que até aqui é um time de meio de tabela para baixo em relação a bolas de 3 sofridas por jogo. Para a linha de pontos no paint permitido para o seu adversário, o Utah foi o quarto time mais vazado. E no paint a gente sabe que é mais fácil de fazer pontos. Se por um acaso o Memphis Grizzlies tiver dificuldade ali no arremesso de longa distância e ver que mais uma vez não é a noite deles, eles vão fazer pontos fáceis, infiltrando, se aproximando do garrafão, porque o Utah permite muito isso. E arremessos mais próximos da cesta geralmente tem uma taxa de conversão maior. Então acho que o Memphis Grizzlies consegue superar aqui essa linha de pontos. Pessoal, antes da gente seguir com os 2 últimos jogos, se inscreve no canal, deixa o like para ajudar o nosso projeto aqui. Não custa nada, clica no botão de joinha, 200 likes é a meta. Nosso grupo VIP aqui embaixo, o melhor preço do mercado. Também o grupo VIP mais completo vai pintar novidade lá. Também para quem é membro do nosso canal. Vocês vão gostar, a gente vai lançar algo bem interessante para vocês, então seja membro aqui, ajude o nosso projeto a seguir acontecendo e bora bater a meta de 200 curtidas que a gente estabeleceu pro vídeo de hoje, e à tarde vai ter palpite de jogador, então fiquem ligados aqui no Cesta de Trade. Bom, Warriors e Kings é aquele velho jogo lá do over que não tem muito para onde correr, ou você vai no over ou você não se envolve nessa partida. As franquias já se enfrentaram nessa temporada, com o Warriors vencendo fora de casa por 122-114. O Golden State, por sinal, vem de 3 vitórias interessantes contra os Pelicans e os Kings, e apesar do Rockets não ser tão bom assim, eles venceram como visitante, vale a pena destacar. Os jogos dos Kings são bem pontuados, eles têm um ataque muito eficiente e uma defesa que deixa a desejar. O Sacramento Kings é a nona melhor ataque, né? O nono melhor ataque da NBA até aqui. O Golden State Warriors o 10º. E defensivamente falando, a gente tá falando de um Sacramento Kings que é uma das 10 piores defesas da NBA e de um Golden State Warriors que até vem se defendendo bem. Foi o 7º melhor setor defensivo da NBA até nesse momento da campanha. Mas vai ser mais difícil eles conseguirem parar, segurar o Sacramento Kings. E eu acho que o mercado estabeleceu linhas aceitáveis aqui para esse jogo, tá? Geralmente eles oferecem 235,5, coisas que eu não gosto tanto assim de trabalhar, então acho que a gente tem uma boa oportunidade aqui. Vamos de acima de 223,5 pontos totais. É verdade que com o retorno de Draymond Green talvez o jogo fique um pouco mais físico e a defesa do Warriors possa até dar um salto. Como dúvida, Kuminga, Klay Thompson e Saric, e do outro lado ali do Sacramento Kings, De'Aaron Fox está de fora. Principal jogador do Sacramento, que vai perder uma quantidade relevante de jogos, inclusive, não é só esse, tá? E ele é um jogador que ajuda a dar pace para esse Sacramento, ajuda a dar ritmo, velocidade, mas eu ainda acho que o Sacramento Kings tem ali um entorno muito interessante para pontuar muito bem. Se você se sentir mais seguro de trabalhar só com a linha de pontos dos Warriors, tá tudo certo. Também acho que faz
bastante sentido. Quando a gente olha os últimos confrontos entre essas franquias, a gente tem uma média de 219,6, 229,6 pontos por partida, o que é acima daquilo que a gente busca para hoje também. Se a gente reduz o nosso recorte para a realidade do que foi a temporada, o ano de 2023 aqui, né, na verdade, mais especificamente os últimos 8 jogos, a gente tem um número ainda mais favorável de mais de 229,5 pontos totais. E essa média, ela foi bem reduzida por conta dessa partida aqui, que, bom, muito provavelmente não vai se repetir. Finalizando aqui com Lakers e Clippers, e pessoal, esse jogo aqui, a gente sempre vai pensar, cara, é equilibrado. É LeBron James, é Anthony Davis, o Lakers jogando em casa, entre aspas, né? Torcida a favor, é claro, porque os dois times jogam na mesma quadra. Só que, cara, acontece alguma coisa que os Lakers não conseguem vencer os Clippers. A grande vantagem dos Lakers aqui, além da torcida a seu favor, que é algo relevante, mas não se mostrou tão relevante assim nos últimos anos, é o fato de que os Clippers jogaram ontem contra o Orlando Magic, mas os Clippers jogarem ontem contra o Orlando Magic, acho que foi algo ruim para os Lakers, porque eles mostraram que estão quente, que podem virar jogos, que podem tornar jogos difíceis, jogos fáceis. E o setor ofensivo desse time aqui, a bola de 3 dos Clippers tá caindo, enquanto que a dos Lakers é uma das piores da liga. Vamos aqui para as informações de fato. Vanderbilt tá de fora, um dos principais defensores de perímetro, que ia parar essa bola de 3 aqui quando a gente fala dos Clippers a favor dos Lakers. Não joga. Hashimura e Ken Reddish, dúvida. Hashimura um dos principais reservas e o Ken Reddish, eu acho que ele não faz muito sentido nesses Lakers, não vai durar tanto assim, mas é um bom defensor. Do outro lado, o Los Angeles Clippers não conta mais com Batum, com Martin Jr. e Covington, e também com o Josh Primo. Josh Primo só tá suspenso. Esses 3 primeiros aqui foram envolvidos na troca com o James Harden, assim como o Morris também, tá? Esqueci dele. E o Man é dúvida, esse sim pode estar à disposição hoje, mas mesmo sem todos esses caras, ontem eles jogaram bola demais. Paul George tá muito bem, Kawhi Leonard tá muito bem, Russell Westbrook, quando o time adversário encaixa com o estilo de jogo dele, ele também tá indo muito bem. Mas vamos aqui pros números que são os mais assustadores. Nesse jogo aqui a gente vai trabalhar com handicap positivo, favorável ao Los Angeles Clippers. Por quê? Primeiro vai ser um jogo duro, qualquer um dos dois podem vencer, mas acho que ninguém vai vencer com grande diferença. Inclusive, se por um acaso fosse para apostar que um deles fosse vencer por uma larga vantagem, eu diria que ia ser os Clippers. Mais 9,5 é meu palpite. Acho que isso aqui tem muito potencial, com base na seguinte argumentação. Nos últimos 15 encontros, a equipe dos Lakers venceram 2 e perderam 13. 13, exatamente, é muita coisa. Se a gente for reduzir esse recorte apenas para os últimos 11 jogos, foram 11 vitórias consecutivas do Los Angeles Clippers. Uma média aqui de pontuação feitas entre as duas equipes mostra também uma diferença muito grande em relação à vantagem, né? A média de pontos ali dos Clippers foi de 116,4 e dos Lakers de 105,3, uma diferença de 11,1 pontos favoráveis aos Clippers. É verdade que uma hora os Lakers vão vencer. Não tem jeito, acontece e tabus estão aí para serem quebrados. Mas é uma diferença muito grande, números que dizem, cara, não faz sentido essa odd tão favorável aos Lakers, que inclusive nessa temporada começaram bem, mas tiveram uns jogos ali complicados, mostraram dificuldade, tiveram que ir ali pro overtime contra os Kings e perderam. Venceram o Suns, mas sem o Devin Booker, perderam para o Denver e venceram ali o Magic, sofrendo mais do que esse time deveria. Enquanto que o Los Angeles Clippers vem muito bem obrigado, escorregou apenas contra o Jazz, venceu Spurs, Magic e Blazers, que não são times de elite, mas ainda assim eles mostraram um desempenho muito bom em vários quesitos. Bola de 3. Os Clippers é o 5º time com mais bolas de 3 por jogo na NBA até aqui, os Lakers o 4º com menos. Em relação à eficiência nas bolas triplas, o Clippers é o melhor, enquanto que os Lakers o 3º pior. Outro número interessante pra gente observar, que a gente sempre leva em consideração, a eficiência ofensiva e defensiva por 100 posses de bola. O Los Angeles Clippers é o 6º melhor ataque até aqui, o Los Angeles Lakers o 18º, diferença grande também. Defensivamente, os Clippers, a melhor defesa da NBA, enquanto que os Lakers, eles foram a 13ª. Então, tudo diz que os Clippers devem equilibrar esse jogo. Apenas o fator cansaço impede alguma questão aqui dos Clippers cobrir esse handicap. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixem o seu like, ative o sininho de notificações para não perder nada. Muito obrigado pela sua audiência. Tem um palpite exclusivo lá no nosso VIP. Entrem em contato, ganhem mais dinheiro, potencializem os seus ganhos. Muito obrigado e falou!